Bem, para a realização das técnicas de artrodese, que é a fusão entre as vértebras da coluna, quando ela não tem mais a capacidade de segurar sozinha, ou seja, ela tem instabilidade dinâmica entre elas, de forma minimamente invasiva, nós temos várias vias de acesso, inclusive abertas, como foram desenvolvidas inicialmente. E depois a gente adaptou para a cirurgia minimamente invasiva, por saber as vantagens que essas técnicas trazem, principalmente para os nossos pacientes. Então nós temos a via de acesso posterior, que você coloca parafusos percutâneos por pequenos furos, tá? Onde se colocam as hastes e unem esses parafusos para dar sustentação para as vértebras. Existe a colocação de queijos posteriores, tá? Que são chamados PLIFs de posterior, tá? É uma palavra inglesa que seria o quê? Posterior lumbar, quer dizer lombar, posterior lumbar interbody, que é o corpo vertebral, entre os corpos vertebrais, fusion, que é a fusão, quer dizer, artrodese lombar intervertebral, realizada por queijos posteriores. Que é a colocação do queijo posterior, você exige afastamento dos nervos e colocação desse queijo por via posterior para ficar no espaço do disco. Ele funciona como se fosse um calço, tá? Um calço que a gente coloca entre uma vértebra e outra, olha lá. Eu consigo, ó, tá caída a vértebra. Eu coloco um calço como se fosse meu dedo aqui, ó. Eu levantei a vértebra, ó. Esse calço não deixa uma vértebra ficar batendo na outra e não deixa ficar instável entre elas mais. Existe o queijo e a via de acesso anterior, que é chamado ALIF, por via anterior, tá? Vem pelo abdômen, faz uma pequena via de acesso, minimamente invasiva também, e coloca-se um queijo no espaço do corpo vertebral, chamado ALIF, Anterior Lumbar Interbody Fusion, que é a fusão vertebral por via anterior lombar, tá? Existe também o XLIF, que é o Extreme Lateral Interbody Fusion, que é por via lateral transpsoas, que aqui passa um músculo chamado psoas. Então, entre as fibras dele vai entrar um queijo no espaço entre os corpos vertebrais, vai levantar essa vértebra, vai descomprimir os nervos. Isso pode ser feito também para a coluna lombar e para a torácica através do XLIF, tá? Todas elas têm suas vantagens, desvantagens, técnicas, indicações bem precisas, minuciosas ali do cirurgião de coluna e também a relação do cirurgião de coluna com aquela técnica cirúrgica, né? Em termos de treinamento, em termos de conhecimento e prática daquela técnica. O ALIF, que é a via anterior, que a gente vem pela frente, é colocado assim um queijo então largo, um queijo grande, que tem um grande potencial de levantar essa vértebra, de ganhar lordose lombar, de reconstituir a lordose lombar, que isso é perdido principalmente nos pacientes idosos. A tendência do paciente idoso é cair para frente, andar cada vez mais caído para frente. E esse queijo, ele tem a capacidade de restaurar a lordose lombar, ganhando aí espaço. Por quê? Por ser um queijo largo, um queijo que dá bastante sustentação entre uma vértebra e outra, ele entra pela região anterior e ele tem a capacidade de levantar essa vértebra, trazer ela para a posição original, ganhar a lordose que seja necessária para aquele paciente, ter de novo um equilíbrio sagital, ou seja, olhar de lado, ele está equilibrado, ele está bem, ele está caído para frente, ele tem uma visão da linha do horizonte melhor com o uso dessa técnica cirúrgica. Isso só traz benefícios para o paciente, porque você vai estar fazendo uma cirurgia minimamente invasiva, você vai estar colocando um queijo que dá sustentação, com uma taxa de artrodese maior do que 95% nos estudos científicos. Então, taxa de artrodese de fusão entre uma vértebra e outra de 95%. Um retorno às atividades habituais desse paciente precoce. Por quê? Porque ele dá sustentação, ele segura a vértebra, ele não deixa instabilidade e dor, que gera dor no pós-operatório, para os nossos pacientes, tendo uma recuperação fantástica. Então, o queijo ALIF, eu vejo muitas vantagens e belas indicações para ele, principalmente para os níveis de L5-S1, que é o mais indicado, tá? A lordose lombar, a gente sabe que ela está cerca de 75% de toda a lordose que acontece na coluna lombar, ou seja, de L1 a S1, ela acontece entre L4, L5 e L5-S1. Então, um queijo para ganhar lordose, anatomicamente, no ponto exato, um queijo ALIF, pois ele é excelente para L5-S1 e ele é também fantástico para L4-L5. Embora L4 e L5 exigem alguns detalhes técnicos um pouco mais aprofundados, tornando essa técnica um pouquinho mais difícil, às vezes impossível de ser realizada no nível de L4 e L5. Mas L5-S1 dificilmente isso acontece, e isso os cirurgiões hoje de coluna, muitas vezes ele não tem necessidade de ter um cirurgião de via de acesso, né,
para realizar essa técnica cirúrgica. Que seria um cirurgião vascular com conhecimento técnico e entregar para o cirurgião de coluna, ortopedista ou neurocirurgião aquela via de acesso pronta para ele chegar e só instalar o queijo, entendeu? Ganhando a lordose lombar. Então, o próprio cirurgião de coluna, ortopedista ou neurocirurgião, ele pode realizar essa via de acesso com grande segurança, sabendo o que ele quer, o que ele vai entregar, muitas vezes melhor até que o cirurgião de acesso, fazendo uma via de acesso menor, menos agressiva, com resultados mais rápidos, sendo mais objetivo do que um cirurgião de via de acesso. Isso os trabalhos científicos, os artigos publicados mostram perfeitamente. Para L5-S1 é fantástico a utilização dessa técnica, realizada apenas pelo cirurgião de coluna, né, com habilidade técnica, prática, né, e estudo dessa técnica previamente, antes de realizar do seu próprio paciente e participar de cirurgias com outros colegas médicos que já estão realizando. Isso vai trazer uma bagagem teórico-prática para o cirurgião fantástica para ele conseguir fazer essa técnica e desenvolvê-la com bastante facilidade no seu dia a dia. Bem, muito obrigado a todos. Se inscrevam no meu canal, tem um link aqui. Quem quiser saber e entender um pouco mais de artrodeses minimamente invasivas da coluna, por várias vias de acesso, nós vamos também ter um curso teórico e prático em cadáver fresco para cirurgiões e profissionais da área de saúde, principalmente neurocirurgiões e ortopedistas que já fazem cirurgia de coluna e que querem entender um pouco mais dessas técnicas minimamente invasivas, principalmente da coluna lombar, que trazem inúmeros benefícios para o paciente. Muito obrigado a todos.